Boa tarde a todos. Estava comentando ali fora com os amigos, eu estou respirando palestra. Ontem saí de uma palestra às 9 horas da noite na maçonaria. Aí de lá preocupado com a palestra de hoje. Aí fui lá estava numa reunião agora que nós vamos fazer um evento da Proclamação da República, já que o clube é a Casa da República, né? E nós vamos fazer um painel sobre a Casa da República. E nós temos aqui 3 historiadores. Aí já estava tudo pronto, mas um roeu a corda. Aí vou ter que arrumar outro historiador. Mas essas coisas todas preocupam, né? Mas em compensação também falei para eles ontem à noite lá, que se tem uma coisa que gratifica, tem uma coisa que gratifica é palestra. Porque como a gente aprende coisas, né? E vai entrando na cabeça da gente sem a gente sentir. Isso aí que é o mais importante. Tem aqui na sala, inclusive, um colega meu de pré-militar, 1962, né? E foi muito grato vê-lo aparecer, que foi aparecendo, já é a 3ª ou 4ª vez que eu vejo aí na plateia. Porque isso aí é a importância que nós temos que viver. Eu também essa semana tive uma palestra no Centro Cultural da Justiça, eu estava falando lá, pediram para eu falar alguma coisa, estava falando o seguinte: a cultura, se desculpa essa pílula, né, talvez indevida que eu estou jogando, mas a cultura é uma das ferramentas que nós temos para atravessar essa fase dificílima. Não é o Brasil que está passando, que o mundo está passando. Quem conseguir dar uma olhada no discurso do presidente da Argentina na ONU, acho que foi ontem, ele ali deu toda a verdade que a gente tem que ter conhecimento, né? Ele tem um troço que eu guardei bem, que é assim: a ONU foi criada, você lembra para que a ONU foi criada? Foi para manter a paz no mundo. E a ONU hoje em dia está totalmente cheia de ideologias e está visando não a paz no mundo, mas sim a consecução de objetivos de uma elite que acha que tem o direito de julgar e dirigir a vida da gente, né? E essas coisas todas a gente pega em palestras. Então eu fico contente e agradeço a presença de vocês todos aqui, de nós participarmos dessa festinha de conhecimento, né? Feita essa divagação, vou pedir que quem ainda está com o telefone ligado, que bote em modo avião e desligue. E, por favor, evite a conversa paralela. Até porque esse tipo de assunto, ele a todo instante mexe com a vida pregressa da gente. A pregressa, né? Fora as preocupações futuras. Bem, depois da palestra de hoje do Emílcio Garcia, que é o nosso palestrante, vai falar de depressão e psicanálise, e essa palestra faz dupla com a palestra que nós tivemos aqui sobre a prevenção do suicídio, é o nosso apoio, vamos dizer assim, ao Setembro Amarelo. O clube sempre procura aparecer, apoiando. Essas causas são muito nobres. Eu tenho visto, não sei se vocês estão acompanhando também, lá na ONU, muita gente com esse lacinho amarelo, né? Não sei se é só jogo de cena, mas tem aparecido. Bem, a próxima palestra, dia 3, Miguel Braga, né? Miguel Braga foi trazido pela Marina, né? E aí foi descobrir um amigo meu, lá de Miguel Pereira. Mas esse cara é maestro, é coach. Ele vai falar sobre: você se alimenta de quê? Depois vamos ter aqui um assunto meio ultrapassado, mas introdução à inteligência artificial e suas implicações na sociedade. Isso aí é ultrapassado para 2030, por aí. Hoje em dia está começando, está engatinhando, e vocês vão ver com que velocidade isso vai fazer parte da vida da gente. Eu já tenho no meu celular
aplicativo de inteligência artificial. Olha, ajuda, hein? Eu cheguei aqui e pedi para fazer um novo logo para o clube a uma das nossas funcionárias. E ela rapidinho fez. Não, como é que você fez isso tão rápido? Ela é inteligência artificial. E você vai falando e o bicho vai desenhando para você, né? Demonstrou para mim, eu fiquei bobo, né? Não sai pronto, mas bem aproximado. Bem, quem vai fazer isso para nós, essa palestra, é um major da reserva. Ele é QCO, né? Que é quase complementar do Exército, e hoje ele dirige a parte de TI do Comando Militar do Leste. Depois o Carlos Marcelo, isso já é outubro, né? Já estou em outubro, a próxima já é em outubro. Vai falar sobre ectoplasma e sua variedade de sintomas. E encerraremos o mês de outubro com a palestra referente ao Outubro Rosa. A Madelon Coni vai falar sobre como sobreviver ao câncer de mama. Mas eu acho que não é só os homens, não é só as mulheres que têm que estar aqui, os homens também. Até porque o homem também pode ter câncer de mama. É mais raro, mas pode ter. E eles vão precisar assistir o que precisa para, por exemplo, dar apoio a uma mulher de suas relações que possa estar com ele. Bem, dia 5, já em novembro, Dr. Paulo César Fructuoso. E nós teremos de fazer aqui. Eu vou ter que ver como é que nós vamos fazer, vai ter que ser por inscrição. Porque o nosso Salão Nobre, ele infelizmente começamos a obra, porque toda a obra não deve ficar pronta até o dia 5. Então nós vamos ter esses 90 e poucos lugares que temos aqui. Então será por inscrição. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Ok? Eu sei que deve encher, né? Bem, então, nossa palestra de hoje, nós vamos ter o prazer de ter aqui conosco o psicanalista Emilson Garcia, já conhecido nosso, de gratas lembranças, e vai nos falar sobre depressão e psicanálise. Depressão, eu acho que é a doença do século. Mas hoje em dia ela vem crescendo hoje em dia. Então, é uma doença, né? Doença muito forte, né? Eu até comentava que eu fui assistir eu gosto muito de YouTube, né? E eu estava assistindo um YouTube sobre a Finlândia, que é tido como uma das melhores qualidades de vida do planeta, né? E a doença que está atacando lá é a depressão. Um motivo que eles levantaram é até meio esquisito, né? Mas se a gente parar para pensar, faz sentido, né? É a falta de objetivos a serem conquistados. Porque o país oferece tudo e você tem que brigar pelo quê? Mandar os finlandeses vir para o Brasil, que eles vão ter um monte de coisa para se preocupar. Bem, o currículo do Emilson Garcia. Psicanalista, membro aderente da Sociedade Internacional de Psicanálise na Argentina, Apolo, né? Abertura para outro Lacan, é isso? Psicanalista fundador da SPL, Sociedade de Psicanálise Lacaniza. A Sociedade de Psicanálise Lacaniza oferece formação continuada em psicanálise nos temas estudo comparado entre Lacan e Freud, psicanálise de cinema, psicanálise de teatro, psicanálise e literatura, psicanálise e pintura e psicanálise e filosofia. O Emilson Garcia exerce atividade clínica em consultório há quase 20 anos. E, ultimamente, os casos mais comuns do consultório têm sido depressão. Então, esse é o currículo do nosso palestrante, que eu convido para nos brindar com a sua palestra. Não, som, tá bom. Só sentado aqui, tá bom. Obrigado. O microfone sim, claro. Obrigado. Eu acho que essa luz aqui atrás, ela me ajuda. Ela vai iluminar o meu papel aqui. Entendeu? Ela me ajuda.
Acendia lá. Acende, pode acender. Slide, Não, slide. é. Acende aqui. A tela. Pode acender aqui atrás. É porque a luz me ajuda aqui no papel. A luz aqui ela vai ser uma hora de papel. Poder acender. Tá. Então, boa tarde, gente. Eu sou psicanalista e eu atendo lá na região oceânica de Niterói. De fato, como o coronel falou, os casos de depressão são cada vez maiores, inclusive em crianças, adolescentes, na família toda. E, inclusive eu atendo as famílias inteiras. E muitas vezes eu atendo a família toda junta, pai, mãe, filhos, todos juntos no mesmo momento no consultório. Tem um filme, não sei se vocês já viram, Caçadores de Emoção. Caçadores de Emoção é um filme, um dos protagonistas, não sei se ele é o protagonista, se ele é dois. Um filme muito interessante e muito bonito, Caçadores de Emoção. Um dos atores principais é o Keanu Reeves, que fez o Matrix, o ator principal do Matrix. Ele está bem mais jovem nesse filme, um filme mais antigo, mas você encontra esse filme no YouTube, Caçadores de Emoção. Nesse filme, o filme conta a história de um grupo de jovens de classe média alta, que por não ter mais o que fazer na vida, como o pessoal lá da Finlândia, resolve roubar banco. Classe média alta. E por que eles roubam banco? Porque eles vão gastar esse dinheiro com coisas que eles poderiam comprar com o dinheiro dos pais, se eles pedissem aos pais. Porque são pessoas ricas. Mas eles resolvem roubar banco. Então eles entram todos mascarados no banco, eles andam todos de moto. Aquele grupo de moto vai chegando, encosta no banco, rouba o banco e sai aquele 8, 10 pessoas, um grupo de 10 garotos, jovens adultos, e tem um líder no grupo. E o Keanu Reeves é o policial que é escalado para saber o que está acontecendo, descobrir que jovens são esses. Mas o objetivo deles é, como diz o nome do filme, caçar emoções. Eles não têm objetivo na vida, então eles precisam de uma emoção forte para viver. Então, o líder do grupo propôs aos colegas todos de classe média alta, primeiro, ao invés de conseguir dinheiro dos pais, que os pais dariam esse dinheiro, eles roubassem para aumentar o nível de adrenalina para o que eles iriam fazer, que poderia ser com o dinheiro dos pais, mas seria melhor que fosse roubado e conseguir o dinheiro com um nível de tensão que eles gostariam de viver. Então, qual é o objetivo do bando, desses garotos de classe média alta? É fazer coisas impossíveis que ninguém jamais fez. Por exemplo, escalar uma montanha com pouco equipamento de segurança. Por exemplo, pular de asa delta com ventos fortes, por exemplo. Então, esse grupo vive no limite da vida. O filme é a trajetória desse grupo e o Keanu Reeves perseguindo, porque estão roubando o banco, né? E o Keanu Reeves, ele vai descobrir que esse pessoal gosta de surfar, então ele se mete, consegue fazer amizade com um grupo de adolescentes que praticam surf, e ao pouco o Keanu Reeves vai chegando perto desse grupo. Mas conforme o filme vai
se desenrolando, a história vai se desenrolando, cada um vai morrendo, morre um, morre outro, porque são todos, são esportes radicais praticados acima do radicalismo, do que um esporte radical poderia ser. Por exemplo, você teria uma ideia, ali na Barra da Tijuca, lá na praia do PP, ainda há ali a barraca do PP, que a esposa do PP administra. O PP era um rapaz que praticava esporte de asa delta, né? Ele, enquanto ele tinha a barraquinha dele, que ele, nos intervalos das competições, ficava lá com a esposa, às vezes a esposa ficava sozinha, ele ia nas competições ao longo do mundo todo, porque ele ganhava dinheiro com isso. Ele tinha patrocinadores importantes, isso fazia parte do orçamento deles, familiar. E ele era um bom praticante de asa delta. Então ele praticava com patrocínio. Na última vez que ele praticou a asa delta, numa competição que teve lá no Japão, havia um vento muito forte e os garotos, os desportistas que praticavam asa delta iam competir naquele evento, né, oficial do campeonato mundial. Eles se recusaram a voar naquele dia, mas os patrocinadores pressionaram bastante os garotos. O PP foi talvez o último que cedeu e voou. E voou, e um vento forte pegou ele, e ele morreu ali, no Japão. Foi o último de todos aqueles que cederam. Todos os outros sobreviveram aos ventos fortes. Porque o nível de vento para a asa delta vai até um certo ponto. Depois você tem que voltar para um outro dia. Mas ele resolveu ceder e ele morreu ali. Então esses garotos, mas a barraca dele do PP está ali, barraca do PP da Barra da Tijuca, continua lá até hoje com a esposa dele. E esses garotos vão morrendo um a um ao longo do filme. E o Keanu Reeves ao encalço deles, morrendo um a um. No limite da vida. Eu vou contar o final do filme depois, mas vale a pena ver o filme é muito bom. E no final do filme, o líder dos garotos, porque eles tinham um planejamento, e a última aventura deles era entrar num barco num dia que o mar estivesse com ondas acima de 20 metros. Era o último desafio deles. Todos que tinham, mas todos eles foram morrendo, um a um em cada desafio. E nesse dia só sobrou apenas o líder, que era o mais velho dos jovens. E o Keanu Reeves consegue, de helicóptero, ir até o barco que estava no meio do oceano já, enfrentando ondas altas, e o sujeito quase que delirando ali. E o Keanu Reeves desce de corda pelo helicóptero que para em cima do navio, lá no meio do mar, e diz: eu vim aqui para tirar você daqui. Eu vou prender você. Aquelas ondas ali ao redor, e o helicóptero ali em cima. E o rapaz do helicóptero sobe logo, que não estou mais aguentando dirigir o helicóptero aqui nessas condições de vento, né? E o rapaz: não, policial, não faça isso comigo, eu preciso ficar. Não me deixe viver dessa maneira. E o discurso dele foi tão eloquente que o Keanu Reeves deixou ele ali. O helicóptero alçou o Keanu Reeves, ele foi embora e ele sumiu no meio do mar. E morreu ali também. Foi muito bonito, viu? Mas sobre esse filme, o Freud já tinha falado antes que nós vamos chegar na depressão, mas Freud tinha falado antes sobre esse filme, muitos anos antes.
Ele chamou isso de pulsão de morte. A pulsão de morte, paradoxalmente, não é, primeiramente, a vontade de morrer. Não é sobre a vontade de morrer que Freud criou essa ideia de pulsão de morte. A pulsão de morte é a vontade de viver nos seus limites, no excesso de vida. Numa vida, além da vida, nesta vida. A pulsão de morte é experimentar a máxima adrenalina possível, vivendo o excesso de vida nessa vida. Alguma coisa profundamente excitante que ultrapasse todos os limites da vida. E essas pessoas, elas creem, e Freud falava sobre isso, dessa maneira poder escolher que tipo de morte elas podem ter. Porque você pode ir para casa hoje e acordar morto. Por exemplo, sofrer um acidente, um ataque cardíaco. Mas a pulsão de morte, Freud dizia, é a possibilidade do sujeito poder escolher que tipo de morte ele pode ter. Isso é suicídio. Mas no suicídio há uma diferença de suicídio para isto, né? Porque a coisa da pulsão de morte não é consciente. A coisa da pulsão de morte é completamente inconsciente. Tem a ver com uma certa covardia do sujeito em enfrentar os seus desejos, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas a pulsão de morte não é morrer como um suicida que pula da janela e morreu. O sujeito que está sob o efeito da pulsão de morte, ele não quer morrer. Ele não quer cometer suicídio. Ele quer viver uma vida no excesso da vida, no limite da vida, para que ele possa escolher conscientemente a forma como vai morrer no dia que ele morrer, com toda, digamos, lucidez, vivendo uma vida ourificada, cheia de brilho, com muito brilho, no excesso de vida, imaginando que ele tem um controle da vida no excesso da vida. Ele imagina que ele pode controlar a vida dele no excesso de vida. Alguns anos atrás, um alpinista de prédios escorregou do prédio, caiu e morreu. Na Europa. Ele era famoso por escalar prédios altos, tal. Mas num dia desse ele escalou o prédio e as cordas não suportaram e ele morreu. Ele não pulou lá de cima do prédio, ele morreu do lugar onde ele queria morrer. Não é que ele abriu a corda como um suicida, vou pular. Não, ele não fez isso. Mas é que ele vivia no limite do extremo da vida. Porque se eu vou morrer aqui nesse prédio, ou no outro prédio. E num prédio desses ele morre. Então tem uma diferençazinha aí do suicida, que não escolhe a forma como ele quer morrer, não escolhe a forma como ele quer viver, no limite do excesso de vida. O que você acha que leva as pessoas a ter essa pulsão? É a covardia de enfrentar a covardia de ter um encontro com aquilo que realmente importa. O que realmente importa na sua vida? Para a pessoa? Na minha vida, para a pessoa, né? Para cada paciente, para cada pessoa que a gente encontra, há coisas que são fundamentais para ela e que ela precisa decidir e que incomodam a ela o tempo todo. Então, por exemplo,
É como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está vivendo a vida, as suas contas estão pagas. A geladeira está cheia. Você vem numa palestra. Você vai almoçar fora. A vida está vivendo, a vida está te levando. Mas volta e meia você para e pensa no quê? Você não sabe. Você não sabe. Você mesmo não sabe o que te incomodou naquele momento que você parou. Que coisa mais estranha, que sensação esquisita que me deu agora. Deixa. Afinal de contas, a minha geladeira está cheia. As minhas contas estão pagas e eu vim na palestra. Besteira. E você continua vivendo. A volta e meia uma coisa te pega. E você, coisa mais estranha. Essa coisa mais estranha chama-se desejo em psicanálise. Você está o tempo todo fugindo daquilo que a psicanálise chama de desejo, que é o que há de mais inconsciente em você. Este mais inconsciente em você é aquilo que te dirige, é aquilo que te determina, é aquilo que realmente importa para a vida vivida em paz, com menos momentos como este que eu narrei. Que coisa, gente. Não, deixa. Então, porque talvez, se você prestar atenção ao seu desejo, essa coisa inconsciente que te dirige e que você não tem a mínima ideia do que seja, talvez você vá ter um encontro que mude a sua vida radicalmente. E todo encontro que muda a sua vida radicalmente é traumático. É traumático. Mesmo que seja para melhor, é traumático. Como dizia uma paciente minha, doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Como assim você sabe o que está fazendo aqui? Mas sei, porque eu acho a minha vida muito redondinha. Ela falava sobre muito redondinha. Mas ela não sabia o que estava fazendo ali. Mas ela ia à sessão. Ela continuava indo à sessão. Ela não sabia o que estava fazendo ali. Mas alguma coisa impedia ir às sessões. E para cada pessoa é uma coisa diferente. O que te move? Então, a posição do analista é fazer esse papel, essa ponte para aquilo que te move. Isso não é catalogável, porque as diferenças são enormes de uma pessoa para outra. Quando aquilo que te move, aquele encontro que realmente importa para você, que realmente mudará a sua vida. Uma paciente, por exemplo, veio ao meu consultório alguns meses depois que o marido dela tinha morrido de ataque cardíaco fulminante. E ela dizia para mim: doutor, foi erro médico. Foi erro médico, não é possível, foi erro médico. Ela não se conformava. Numa das sessões, ela falou o seguinte para mim: doutor, a vontade que eu tenho é matar o meu marido. Eu quero matar o meu marido. Isso é estranho, porque o marido dela já estava morto há muito tempo. Mas ela queria matar o marido. Nas sessões ela verbalizou exatamente isto, que é o que acontece com o pessoal da Finlândia. Não tendo a quem matar, eles se matam. Não tendo a quem matar, eles se matam. Não tendo a que dirigir os seus interesses, pessoas que perdem o interesse pelo mundo, então os objetos do mundo não lhes interessam mais, mas é um objeto ao qual eu posso dirigir meu interesse. Mas qual? Se nenhum objeto do mundo lhe interessa mais, há um objeto ao qual eu posso dirigir meu interesse. Mas qual é o objeto? Eu mesmo.
Então ela faz de si mesma um objeto. E aos poucos esse objeto que sobrou também perde o interesse. Então ela comete suicídio. Isso chama-se, não é depressão, é um passo além da depressão, chama-se melancolia. A melancolia, que é um passo além da depressão, que é a melancolia que leva ao suicídio. A melancolia é a perda de interesse total pelas coisas do mundo. Finlândia. O próximo objeto a se perder o interesse é o eu. E quando o eu perde interesse no eu, suicídio. Suicídio. Uma paciente de um colega meu, ela estava bem. A família dela dizia que ela estava bem. No trabalho dela, ela funcionava perfeitamente. E ela ia exceções desse meu colega. E ele tinha um dia me ligou: Emerson, o que aconteceu? Você não sabe. O que foi? A minha paciente que estava bem. Depois nós conversamos, eu e ele, muito sobre isso. Ela chegou em casa do trabalho, não havia nada nela que a gente pudesse afirmar algo de muito diferente. Ela chegou em casa do trabalho, tomou banho, sentou no sofá, olhou para a janela, foi o que os parentes disseram, porque os parentes viram isso, correu para a janela e pulou. Pulou. Mas ninguém notou. Ninguém notou. E esses casos não são tão infrequentes assim. Um outro caso importante desses que eu soube foi de um garoto no interior aqui do estado, em que a família morava num sítio, os pais saíram e quando voltaram o filho estava morto. Ele morreu numa posição de crucificação, de braços abertos. Ele se amarrou e arranjou uma maneira de se matar ali e morreu como Cristo, de braços abertos. Uma posição de crucificação. A família dele não foi capaz de dizer que esse filho teria este fim. Ele morreu, esse filho ele morreu num tipo de suicídio interessante, se é que o suicídio pode ser interessante, mas é como fosse um pedido de socorro. Ele morreu em posição de Cristo. Ou um pedido de perdão. É como se ele dissesse: Pai, perdoa o que eu fiz. Perdoa o que eu fiz. Então, a melancolia é o que leva à depressão, é o que leva ao suicídio. Depois da depressão, quer dizer, depressão, melancolia, suicídio. Tem uma história interessante, uma fábula. Eu segui aqui meu roteiro. Uma fábula que diz que um rei que morava perto de uma floresta, e as janelas do castelo eram bem grandes e amplas e bem iluminadas, e lá do castelo ele via a floresta lá no fundo, e durante o dia aquele salão nobre do castelo ficava bem claro, e ele gostava de olhar pela janela e ver a floresta lá longe. Tinha todo o panorama do reino dele ali, e aquela floresta ao fundo. Um dia ele chamou os magos do reino e os cozinheiros do reino. Assim: eu tenho saudades. De quê, rei? Da torta de maçã que eu comia na minha infância. Eu ordeno que os cozinheiros do reino façam a torta de maçã
que eu comia na minha infância. Eis aqui a receita. Ele tinha a receita, ele guardou a receita. E os cozinheiros do rei, com a receita na mão, fizeram a torta. E quando o rei experimentou a torta, eu assim, não é a torta que eu comia na minha infância, façam de novo. Mas, majestade, nós seguimos, façam de novo. E os cozinheiros do reino fizeram de novo. E ele comeu a torta, mas não era a torta de maçã que ele comia na infância. E fizeram várias vezes, mas, majestade, eu sinto muito, mas o senhor não deu a receita, nós seguimos a receita. E houve aquela tensão no palácio. E o mago se lembrou: há um homem lá no meio da floresta que é capaz de fazer a torta de maçã que o senhor comia na infância. E que era a floresta para a qual o rei olhava sempre. Alguma coisa lá. Tinha alguma coisa lá que ele buscava. Talvez fosse esse homem especial. E trouxeram um homem especial. E o rei e os magos, os cozinheiros, explicaram para esse homem especial o que tinha que ser feito. Ele falou assim: olha, não é possível fazer essa torta, embora a receita esteja aqui. Mas por que não é possível? É aquela tensão de novo. Majestade, eu posso até fazer a torta, mas aqueles passarinhos que cantavam na sua infância, enquanto o senhor comia torta de maçã, não estão mais aqui. Aquele carinho que o senhor recebia na infância, enquanto o senhor comia a torta de maçã, não estão mais aqui. Então, o que o senhor quer é inalcançável. Isso é melancolia. É você tentar pegar aquilo que não pode ser pego. Aquilo que não existe mais. Não está em nenhum lugar do mundo. Logo, logo, você também não estará mais em nenhum lugar do mundo. Isso é melancolia. Então, é como se você quisesse curar uma ferida. Alguém já teve uma ferida que demorou a ser curada? Há feridas assim, que demoram a ser curadas. Feridas de diabetes, por exemplo, são difíceis de serem curadas, por exemplo. Mas esta ferida, a psicanálise chama de ferida do ser. Ferida do ser. A ferida do ser é essa busca por aquilo que não pode ser buscado, que não pode ser apanhado, que não está em nenhum lugar, e a gente quer. Mas como não encontra, a gente vai ao shopping, viaja para Disney, vai em Lost, vai para o churrasco da vida, enche a casa de gente. Tudo isso é a nossa busca para tentar curar a ferida do ser. A falta que nos falta, descobrir onde ela está. Essa é a nossa procura. Isso é interessante porque quando você nasce, há um descompasso temporal aí. Você sabe que quando você nasce, os neurônios responsáveis pela percepção visual estão aqui no cérebro. Os neurônios responsáveis pela percepção visual sofrem uma maturação mais rápida do que os neurônios responsáveis pelo neuroeixo. O que é o neuroeixo? São os neurônios responsáveis pelas nossas capacidades de nos mantermos em equilíbrio, controlar o nosso corpinho. Então o bebê tem uma defasagem temporal de 6 meses
com a percepção, com os neurônios da percepção visual amadurecendo 6 meses na frente com relação aos neurônios do neuroeixo. Então o bebê consegue ver, mas não consegue fazer o que ele vê. Então ele tem um corpinho todo fragmentado, desarticulado, mas ele está vendo coisas que o corpinho dele não consegue fazer, ir até onde fazer da forma como ele gostaria de fazer aquilo que ele vê. Então a visão do bebê está 6 meses na frente do desenvolvimento do neuroeixo. Ora, o bebê sente que o seu corpo, por isso ele sente que o seu corpo está fragmentado, está aos pedaços, porque ele vê muito mais do que ele consegue fazer. Mas eu estou vendo essa garrafa aqui, eu consigo botar a mão e botar a água no copo, né? Eu vejo e faço. Claro, eu conheço meus limites, mas eu vejo e faço. O bebê vê e não consegue fazer, e ele, na inconsciência dele, se sente fragmentado. Então o que o bebê faz? Ele estende o braço para quem ele acha, e ele já acha, alguém que ele pensa estar inteiro, não fragmentado, que é a mãe, por exemplo, ou o cuidador. Então ele estende o braço na esperança de que o corpinho dele fragmentado seja acolhido por alguém inteiro. Mal sabe o bebê que o fenômeno da percepção visual e do neuroeixo continuam desequilibrados para nós também. Nós não somos tão inteiros como nós pensamos que somos. Mas o bebê acha que nós somos pessoas inteiras, firmes, capazes de sustentá-lo em sua fragmentação. Então, para o bebê, a mãe é a sua salvação. Mas a mãe talvez esteja vivendo dramas que ela não seja salvação para ninguém. A mãe também está ali fragmentada. Um dia a criança descobre isso e ela vai buscar o inteiro em outro lugar. E essa busca não termina nunca, porque isso não é impossível de se encontrar. E se isso não for trabalhado de maneira adequada, isso leva à depressão e à melancolia e ao suicídio. A busca pelo inteiro, pelo definitivo, pelo pronto, finalmente. Essa é a nossa busca. Então, a salvação do bebê, que seria a mãe, logo ele vê que na mãe não há salvação. Porque ele, ao crescer, ele vê que a mãe tem suas questões que a deixam fragmentadas também. Tá certo? Então, talvez ele encontre isso em algum lugar, como a majestade aqui desse reino. Mas a torta de maçã não dá para ser fabricada. Não dá para ser fabricada. Não dá para voltar no tempo e refazer as coisas como elas deveriam ser. Porque se você conseguir uma máquina do tempo, para voltar no tempo, para refazer as coisas como elas deveriam ser, o que você vai encontrar lá quando você voltar no tempo? Você não vai encontrar, embora você possa encontrar o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, você há que considerar que você está naquele lugar pela segunda vez. Porque a primeira vez era quando você viveu naquele tempo. Agora já é a segunda vez. E na segunda vez as coisas nunca são como eram. Então a máquina do tempo não resolve o nosso problema.
Você está sempre numa segunda cena. A primeira cena, ela já foi embora há muito tempo. Ela não pode ser resgatada. Por mais que sua máquina do tempo seja precisa. Então, nós estamos diante do que o Freud chamou de compulsão. Essa compulsão que precisa encontrar um ponto de consumação definitivo. Veja, alguém um dia conheceu Elvis Presley. Os Beatles, numa das entrevistas deles, no auge da fama dos Beatles, o maior sonho deles era conhecer Elvis Presley. É uma foto dos Beatles na casa do Elvis Presley, felizes da vida. O maior sonho dos Beatles era conhecer Elvis Presley, no auge da fama deles. Você imagina uma pessoa que obtém a camisa do Elvis Presley assinada por ele em pessoa. O que essa pessoa tem nas mãos? A camisa de Elvis Presley? Não, ela tem muito mais do que isso. Ela tem todas as fantasias que aquela camisa carrega. Aquela camisa não é só um objeto, é algo fugidio, elusivo. O que é essa camisa para você? Essa camisa é tudo para mim na minha vida, mas tudo o que é tudo? É tudo. Mas é tudo. Ela mesma não sabe dizer o que aquela camisa é para ela. Porque não é a camisa, é o que a camisa representa. E ela mesma não sabe a dimensão da representação daquela camisa para ela. Porque é um ponto que foge, que escapa a qualquer tipo de percepção. É um ponto que a gente chama de ponto elusivo de percepção. É um ponto fugidio. Quando eu olho para a coisa, ela já não está mais aqui. Eu olho, a coisa fugiu para lá, mas quando eu olho para ela de novo, ela já está mais ali adiante. Algo sempre fugidio que nos leva a tentar nos encontrar com isto. Essa compulsão para a morte, para aquilo que nós não podemos reter e que nos atrai tanto, e que pode desenvolver a questão da pulsão de morte, que é a vida no seu excesso de vida, é a vida na sua maior abundância, na expectativa de reter a vida. E as pessoas cada vez mais querem morrer mais tarde. Eu também quero. 200 anos, tá bom? 300 anos, tá bom? 400, tá bom? Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Então o que nós queremos? Não passar pela morte e sermos imortais. É o desejo do ser humano. E os cientistas estão trabalhando para isto. A pesquisa nesse sentido. Como tornar o ser humano imortal. Há pesquisas sérias nesse sentido. E uma vez eu ouvi uma entrevista de um desses cientistas ingleses e falou assim: eu não posso deixar de pesquisar isso porque como é que eu vou me furtar a satisfazer o pedido dessas pessoas que querem ser imortais? Eu costumo pesquisar isto. Então, a pulsão de morte é justamente isso, é querer a imortalidade na vida. Se eu tiver que morrer para ser imortal, que eu morra. Mas a questão não é a morte, é a imortalidade. É disso que a pulsão de morte está tratando.
é a imortalidade. A sensação de que, se eu morrer, como dizem os muçulmanos, eu vou ter 10 virgens no céu me esperando. Olha que beleza para esses muçulmanos. Então eles esperam uma imortalidade com esta vida que eles têm aqui, porque as mulheres estão aqui. Elas estão aqui. Mas então eles querem morrer e viverem ao mesmo tempo nesta vida, com as coisas dessa vida. É sobre essas contradições de que se trata de que trata a psicanálise. Essa é a chamada neurose. A neurose é a nossa incapacidade de viver com as contradições da vida. O sujeito é mais neurótico quando ele é menos capaz de viver com as contradições que a vida nos oferece. E o sujeito é psicótico quando ele é incapaz de encarar a realidade. Ele foge da realidade. Então, a depressão, ela tem um pé na neurose, essa nossa incapacidade de conviver com as contradições, e a depressão tem um pé na psicose, que é esse nosso desligamento da vida, quer dizer, da realidade, falta de contato com a realidade do psicótico, por exemplo, né? Por exemplo, a mulher histérica, pelo exemplo da mulher, ela pode dizer o seguinte: os meus olhos estão revirados. E quando a mulher histérica diz os meus olhos estão revirados, ela encena toda uma sensualidade de revirar os seus olhos. Ela encena essa cena. Mas o esquizofrênico fala o seguinte: meus olhos estão revirados. O esquizofrênico acha, quando ele fala isso, que alguém está metendo a mão no globo ocular dele e revirando-lhe os olhos. Então, o histérico encena a realidade. E o esquizofrênico vive isto literalmente. A depressividade tem um pé em cada uma dessas coisas. Ora a gente está se desligando da realidade, ora a gente está sendo um pouco histérico também. Um pouco histérico. Essa senhora que dizia, eu quero matar o meu marido, voltando a esse caso, conforme a evolução das sessões, ou seja, deixa eu ser mais claro aqui, quando ela dizia eu quero matar o meu marido, como ela não podia matar o marido que já estava morto, a gente percebeu, eu como analista dela percebi, que na verdade ela estava se encaminhando para a melancolia, já que ela não consegue encontrar o marido para matá-lo, ela estava querendo se matar. O objeto estava perdido para sempre, nada no mundo lhe interessava, então agora ela é o objeto que vai se perder. Então o trabalho da psicanálise ali é tirar da melancolia e pelo menos trazê-la para a depressão, porque a depressão ela faz o investimento no mundo, e o melancólico tira o seu investimento do mundo. Ou seja, por exemplo, essa senhora, no decorrer do processo analítico, ela saiu de melancolia para depressividade, porque num dado momento, avançando na terapia, ela dizia, eu preciso enterrar o meu marido de uma vez por todas. Então agora ela já não queria mais matar o marido, ela queria apenas deixar o marido enterrado para que pudesse viver a vida dela. Então ela estava ainda triste, mas conversando com o mundo. O corpo estava dentro do caixão, ela começa a ver o corpo no caixão.
Antes ela não via o corpo do cachorro, ela não via simplesmente. E ela queria se ver em algum lugar onde o corpo pudesse estar. Melancólico. Mas agora ela consegue conversar com a realidade. Conversar com o caixão. Deixar o marido enterrado. Ela falou, isso é depressivo, quer dizer, tem um investimento no mundo. Consegue conversar com o mundo, mas com tristeza. Mas consegue conversar com o mundo. Então, quando a gente consegue trazer a pessoa da melancolia para a depressividade, a pessoa então consegue viver um processo de luto. Porque se você não vive o luto, você cai na melancolia. O luto é o processo de elaboração das coisas perdidas. A vida é assim mesmo, a gente perde coisas. Paciência. O que você vai fazer? E a gente precisa tocar a vida, ir em frente. As coisas vão doer, mas precisamos conversar sobre isso. Então essa conversa sobre as coisas perdidas chama-se luto. Enquanto você não consegue conversar, você está aquém disso. Está num processo melancólico que pode levar ao suicídio. Então, o depressivo tem uma relação com as coisas do mundo. O melancólico não tem essa relação com as coisas do mundo. Então, ou seja, o perigo aí é que as funções que eu exerço como ser humano na sociedade vão diminuindo. A gente chama de funções do eu. Então, eu já não valho mais nada, eu já não presto para mais nada, eu não quero mais nada. As funções do eu vão diminuindo. E os sintomas vão aumentando. E, então, o nosso trabalho é fazer com que as funções do eu se restabeleçam. Né? Que você possa enfrentar as contradições do mundo da forma como as pessoas enfrentam. Eu falei, não vou me demorar muito, mas eu falei do desejo. Então, o desejo é justamente isso. É alguma coisa que lhe dirige inconscientemente, mas a que você não tem acesso. Por que eu peguei esse celular agora e acendi uma luzinha? Dá licença que eu vou atender o telefone. Ah, desculpa. Por que fiz isso? Que coisa mais mal. Por que fiz isso? Por que acendi essa luzinha aqui? Eu sei porque eu fiz isso. Ah, desculpa, gente, eu tenho uma distração. Talvez no processo de análise eu possa ver por que eu fiz isso. Porque se isso aqui é tão importante para mim, por que eu fiz isso? Isso chama-se desejo que lhe determina. Alguma coisa que lhe determina e com a qual você não quer conversar. Porque se eu conversar com essa coisa aqui, pode ser que ela me abra os olhos para coisas que eu não quero abrir. Então eu mantenho meu desejo de fora e fico apenas com o meu querer. E o que é o meu querer? Eu quero colocar um pouco de água nesse copo e beber. Esse é meu querer. E qual é o meu desejo? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas é ele que me dirige. Ele que me dirige. Para uma vida serena ou para uma vida no excesso, como os caçadores de emoção. O que aqueles jovens queriam, pelo que eles buscaram, o filme não informa. Afinal de contas, pelo que aqueles jovens buscavam. O que era aquilo ali tudo? O filme não informa o que era aquilo ali tudo. Sei que eles foram morrendo, todos.
E nenhum deles ficou sabendo do porquê daquilo de tudo. Mas alguma coisa os dirigia para fazer aquilo. E eles não queriam ter um encontro com essa coisa chamada desejo, que está na ordem do inconsciente. Eu quero dizer para vocês, não sei se eu vou deixar vocês tristes, mas eu preciso dizer para vocês uma coisa importante. Você não tem toda a autonomia que você pensa que você tem. Você não tem. Você não tem todo o livre-arbítrio que você pensa que você tem. Que você não tem. O seu desejo lhe dirige. Lhe dirige. É a chamada ferida na ordem do ser, que nós não conseguimos tratar de maneira que ela finalmente feche e nós nos tornemos deuses, sem nenhum tipo de ferida para ser tratada. Então, você não tem o livre-arbítrio que você pensa que você tem. Veja, você está no seu carro, tem a via da direita e da esquerda, e você pensa, bom, por onde é que eu vou? Eu vou pela direita. Mas já pela direita, você escolheu com toda a sua consciência, com tudo que lhe chegou de razoável. E ali você sofre um assalto. Ali pela direita, quando você escolheu de maneira totalmente consciente, você achou que era mais prudente para ele, e é ali que você sofreu o assalto. Ou seja, eu estou querendo dizer para você o seguinte: você, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, temos condições de assumir por completo as consequências de nossas decisões. Claro, nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. O país vai ser invadido, o exército tem que se posicionar. Não sei o que vai acontecer, não se sabe, no meio do caminho. No meio do caminho. Quer dizer, nenhum de nós tem condições de controlar as consequências das próprias decisões. Então, se você não tem condições de controlar as consequências das suas decisões por completo, você não tem livre-arbítrio. Doce ilusão. Sinto muito informar vocês. Desculpa. Talvez o coronel então vai me chamar aqui. Mas eu sinto muito. Mas apesar disso, nós temos que fazer o que nós temos de melhor e de mais sereno. Saber viver com as contradições da vida. Que nós sejamos informados que nossas feridas psíquicas não podem ser totalmente curadas. Que há uma falta na ordem do ser que não pode ser completamente preenchida, essa falta na ordem do ser. E que leves depressões podem ocorrer. A depressão, o que é essa coisa de você poder lidar com o mundo e se entristecer com o mundo. Eu estou triste pelo mundo que eu vejo. Isso é depressão. Depressão, mas paciência. Faz parte da minha neurose, dessa vivência com as contradições do mundo. E eu preciso saber lidar com isto, com essas leves depressões, com essas tristezas. Uma paciente, eu estou quase terminando, chegou no meu consultório e o seguinte: doutor, eu não sei o que aconteceu. Uma senhora, ela foi com a amiga dela, que a amiga dela não ia fazer terapia comigo, nem fazer análise comigo. Mas foi a senhora e a amiga senhora dela, duas senhoras. Porque a coisa estava tão
feia, tão difícil que ela... Doutor, eu posso levar a minha amiga? Ela não vai fazer sessões, mas eu queria que ela fosse nessa sessão comigo. E essa é a primeira sessão? Não. Sabe-se lá porque ela me pediu isso? Claro, evidente. Essa senhora tinha uma grande quantia numa poupança na Caixa Econômica Federal. Poupança, ela tinha conta corrente da poupança. A poupança era grande. E é o que ela juntou para os tempos difíceis. Se precisasse, ela tinha o salário dela, tinha aposentada, mas tinha uma grande poupança na Caixa Econômica, que ela juntou durante muitos anos, um dinheiro considerável. E ela foi me contar isso na sessão. E que um dia ela olhou, ela foi resolver, ela quase não olhava, porque parte do salário dela saía para a poupança automaticamente. Isso anos e anos, a poupança estava realmente bastante grande, um dinheiro considerável. E ela, doutor, eu fui olhar minha poupança e não estava zerada. Sumiu o dinheiro. Sumiu o dinheiro da poupança. E o que a senhora fez? Eu fui a gerente, inclusive a amiga que veio com ela, tinha ido a gerente com ela. Eu fui a gerente e nós conversamos muito, ela me deu um relatório, imprimiu um monte de coisa e tal, e foi vendo os dias que o dinheiro da poupança estava saindo. E ela foi, pegou o relatório da gerente, e a gerente tentando entender o que estava acontecendo também e tal, que podia ser uma falha do banco, de repente, mas não, havia saques ali. Ela se lembrou que ela de vez em quando deixava o cartão dela com a neta dela. Minha neta, vai ali na esquina e compra um negócio para sua avó. Você vai sair com as suas amigas, né? Leva o meu cartão, gasta um pouquinho, depois você me diz quanto você gastou para eu anotar aqui. A neta dela pegou todo o dinheiro da poupança. Todo o dinheiro da poupança. E a senhora, eu não sei o que, eu estou acabada. E ela veio ao consultório com uma depressão muito grande. Uma pessoa em que ela amava, em que ela confiava, a neta, a menininha bonitinha, carinhosa e meiga, fez isso. E ela veio num estado depressivo muito grande. Eu digo depressivo porque, de acordo com a definição que eu dei aqui, é um estado em que você ainda consegue conversar sobre as coisas que lhe aconteceram, embora você esteja triste. Quando você perdeu a esperança de conversar sobre tudo o que lhe aconteceu, sobre o mundo, você entrou no estado melancólico e aí, suicídio. Então ela veio num estado depressivo, quando ela ainda conseguia conversar sobre as coisas que lhe tinham acontecido. E aí ela começou, aquela primeira sessão veio a amiga dela, as duas choraram muito, a amiga muito solidária, etc. Depois ela começou um processo de análise comigo, e durante ao longo do tempo, dos meses, ela começou a ver que tinha coisas na neta que ela se recusava a ver. Aquele dia, doutor, isso ao longo dos meses, aquele dia, doutor, bateu uma sensação estranha, mas eu não quis ver. Outro dia, doutor, ela disse uma coisa que me bateu mal, mas eu não quis ver. É o encontro com o desejo. O desejo está batendo à porta e você não abre a porta para ele, porque se você abrir a mão, abrir a porta para o desejo, ele vai te mostrar coisas capazes de mudar o rumo da sua vida, e você não quer mudar o rumo da sua vida. Então você fecha a porta para o desejo que dirige você lá do inconsciente.
Então ela quer dar o cartão para a neta, mas o desejo dela é não dar. O desejo é não dar, mas o querer é dar. E ela não escuta o desejo. Então ela abre mão do desejo para se tornar deprimida. E por que ela quer se tornar deprimida? Porque ela não quer ver o que o desejo quer mostrar. É uma opção que você faz. Existe intuição? Oi? É uma espécie de intuição. Tem alguma coisa. Isso não está certo. Isso não é espiritual. Entendeu? Isso é do seu inconsciente mesmo. Entendeu? Tudo que você já viveu, já aprendeu, começa a bater a sua porta. Alguma coisa aí não está legal, não. Talvez você se decepcione muito, talvez haja uma castração, como diz Freud, talvez haja uma castração na sua vida que vai te machucar muito. Talvez você tenha que perder o braço porque está com câncer. Mas eu não quero ver o câncer. Mas, senhora, se eu não cortar o seu braço, eu que sou médico, a senhora vai morrer. Não, mas eu não quero ver o câncer do meu braço. Não corta, não me castre. E Freud falava sobre isso. A castração ela é benéfica. Olha, se você não for castrado, você vai morrer. De melancolia. Então enfrenta logo essa castração. Vai mudar a sua vida. Vai lhe provocar muitas perdas. Mas é melhor assim. Talvez se ela tivesse visto isso no começo, talvez a neta dela tivesse revisto o comportamento dela, talvez a neta dela tivesse mudado, etc. Mas ela não quis dar atenção ao que lhe dirigia o desejo. Pessoal, eu quis trazer umas questões com as quais a psicanálise lida, porque senão poderia estar aqui o médico, o psicólogo, etc, etc. Mas a psicanálise lida com fantasias. Com fantasias. Esse é o principal instrumento de trabalho da psicanálise, as nossas fantasias. E nós acreditamos em fantasias, não em fantasmas, mas em fantasias. E elas vão se formando e se estruturando e elas nos tomam. E é preciso conversar sobre elas. Tá certo? Obrigado. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Chama Luiz de doutor. Possível, doutor Emilson Garcia. Pois não. Porque a sua palestra, eu falei aqui na palestra passada sobre a minha mãe. Depois do falecimento do meu pai, foi exatamente isso que ocorreu. E ninguém, por desconhecermos esse assunto que está sendo tratado aqui, como foi tratado na semana passada, pensamos que tudo estivesse bem, porque ela mostrava-se bem, mas bem mesmo não estava. Tanto que ela deixou-nos sair, trabalhar e tentou suicídio bebendo água sanitária. Não fosse minha irmã chegar antes, com a graça divina, ela teria perecido. E realmente é verdade. Isso passei muito tristemente pela família. Ela deve ter, e ela foi um tratamento, mas meu Deus do céu, terrível, porque passou pela psicanálise, passou pela psiquiatria com o Dr. Gerson Berger, e o espiritual.
E nesse espiritual, junto com o tratamento dela, ela veio a sã consciência do gesto que ela ia fazer conosco. Ela buscou um amor depois da morte e deixou os amores dela na vida, né? Deixaria. Então ela entrou em choque profundo e aí começou a recuperar-se. E nesse seu tratamento, é muito importante para nós conhecermos a nós próprios, mas também temos que ter consciência. Eu acho que Jung prosseguiu mais, aí tratou de um período de desconforto entre os dois, né? O que o senhor acha a medicina atual levar esses aspectos do espírito para o mundo, né? Dentro deste parâmetro que o senhor, que eu considero muito importante, porque isso eu vivi em casa. O que o senhor considera nesse aspecto? Olha, eu posso dizer o que a psicanálise faz, porque a psiquiatria, por exemplo, ela vai nos ajudar com os remédios. Mas o remédio da psicanálise é outro. O remédio da psicanálise é a palavra. É a palavra. Esse é o remédio da psicanálise. O remédio da psicanálise é o desejo, é conversar sobre os seus desejos. O desejo está no cerne do tratamento da psicanálise. Quer dizer, eu não quero entrar no que é espiritual, porque o que é espiritual muitas vezes é confundido por aquilo que nos dirige desde nós mesmos, a partir do nosso inconsciente, que é aquilo que nós finalmente não queremos ver, porque nós não queremos mudar de vida e nós não queremos dar atenção àquilo que nós mesmos estamos sentindo estranheza. Uma estranheza me bate e eu não quero dar atenção a ela, porque implica num trabalho de perda. Se eu der atenção às minhas estranhezas, talvez eu tenha que perder muita coisa. E será que eu vou ganhar outras no lugar? Essa avó iria perder, digamos, o amor da neta, que ela nunca teve, na verdade. Então, o trabalho da psicanálise é esse, é dar atenção aos desejos, aquilo que inconscientemente lhe dirige. Outra pessoa. Doutor, muito obrigado pela palestra, excelente. É uma pergunta simples. Nem todo melancólico se suicida, certo? Não. Nem todo se suicida, mas mas o estado de melancolia é esse último estado em que você começa a dizer de você mesmo: eu não valho nada mesmo. O seu pai te fala alguma coisa, esse meu filho não presta, eu não presto mesmo, porque foi exatamente isso que aconteceu com esse garoto que cometeu suicídio em posição de crucificação. E chegou num ponto de menos-valia que a família reforçava. A família dizia isso para ele: você não presta para nada. A família dizia isso para ele. E ele se convenceu disto, de que não há nada no mundo que lhe interessava. Talvez no outro mundo houvesse algum tipo de interesse. O estado melancólico perde interesse pelas coisas do mundo, torna-se o próprio objeto, e esse objeto também termina. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Bom, boa tarde. Gostei muito da sua palestra e veio a calhar porque eu, quando fiz 60 anos, eu comecei a sentir alguma coisa que eu nem sabia o que era. Aí vai para cá, vai para lá, e aí eu descobri que era depressão. Mas
Pessoal, eu estou muito feliz de ter estado com vocês. Obrigado, Coronel, pelo... Ah, não, desculpa, gente. Desculpa. Não. A minha pergunta não é específica sobre depressão, mas é sobre psicanálise. Qual a relação do desejo com as doenças? Com as dúvidas, né? Bom, se você considerar a doença como um sintoma, né? Porque se eu fico toda apanhada. Então, se alguém me vir com a pele vermelha, toda vermelha, pipocada, fico muito alérgico, eu sou alérgico ao camarão. E, bom, então você comeu camarão. Então a doença, eu estou dizendo que não existe doença, é claro, como por exemplo o câncer, que você tem que ser medicado. De toda maneira, a pessoa induz câncer. A mente da gente produz câncer. Mesmo quando não há nenhuma genética nisto misturada, hereditariedade nisto. A gente produz câncer. Então a doença, ela é um sintoma também. Ela faz aparecer coisas que você não faria se você não estivesse doente. A mente influencia no corpo, né? A mente influencia no seu fazer, né? Então, por exemplo, eu gostaria de deitar e dormir para sempre. De repente eu desenvolvo uma doença que me faz deitar e dormir. É assim que funciona o placebo, né? Exatamente. E eu tenho outra pergunta, se puder. Doença é um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa. Porque você falou das feridas do ser, eu pensei, as feridas do ser é o que envolve as doenças, é uma fuga. Mas também é um mecanismo de defesa por causa dessas feridas? Por exemplo, eu tive um paciente, que de toda a infância dele e adolescência, ele era classificado como esquizofrênico. Uma pessoa que enxerga a realidade de maneira dissociada. Né? Ela vê a realidade mais partida do que nós normalmente vemos. Porque a gente mesmo saudável não consegue ver a realidade como um todo, inteira. Mesmo as pessoas saudáveis veem a realidade fragmentada. Então, quando eu olho para vocês aqui, eu vou me lembrar de alguns, não de outros. Por exemplo. Alguma coisa vai me chamar mais atenção do que outra coisa. Algumas coisas que eu falei chamaram mais atenção de alguém mais do que a outro alguém. Não é tudo. Estão vendo e ouvindo de forma fragmentada. Atenção. Não chamou atenção, não quis olhar para aquilo. A gente sempre leva pro lado pessoal, as coisas ruins e as coisas boas. Exatamente, Foge e atrai. Bom. Olha, infelizmente não dá para a gente conseguir, né? Como já previa, a palestra do Wilson sempre é sucesso. E talvez o sucesso esteja ligado justamente a sempre dizer alguma coisa para a gente. Essa parte, por exemplo, enquanto você estava falando, a digressãozinha, enquanto você estava falando, eu comecei a ver aqui cenas da minha vida, bem lá atrás,
mais próximas, né? Foi muito útil, por exemplo, essa diferenciação entre a depressão e a melancolia. Porque quantas melancolias a gente teve na vida, aliás, quantas depressões a gente teve na vida, que ainda não era uma melancolia. Né? Eu tive, né, só fechando, prometo que aqui deve ser a última vez que eu falo isso, eu tive a dor de perder minha mãe em suicídio. E foi um susto, porque justamente eu não percebi nenhum dos sintomas que ela estava apresentando. Agora, hoje, ainda vou pensar nisso. Eu penso isso muito, eu já fiz terapia em cima disso. Mas com receio de não ter vivido totalmente o luto da vida. E eu sei que isso é outro problema sério, porque isso vai vir em turbilhão, se for o caso. Se Deus quiser, não vai acontecer isso. Mas aí que eu falo, né, que você falou eu falei no início do valor dessas palestras. Quanta coisa a gente internaliza aqui, que estava precisando internalizar. Talvez até para fugir de uma depressão. Hoje aprendi um monte de coisa aqui que eu vou ter que pensar. E tenho certeza que muitos aqui vão ter o mesmo processo. Né? Então, eu, em nome de todo mundo, quero externar, não só do clube, externar o nosso agradecimento e já te avisar que você vai ser convocado outras vezes. Não para fazer a terapia, que tem gente aqui que se bobear faz 300 perguntas fazendo a terapia, que não é isso. Então eu te agradeço muito. Eu acho que nós fomos muito felizes na escolha dos 2 palestrantes para falar do Setembro Amarelo, que eu tenho até que confessar, foi uma ideia das meninas lá que trabalham comigo. O princípio é justamente essa: dar um contributo que às vezes a gente está precisando e às vezes a gente nem sabe. Né? Eu lamento aqueles que não vêm. Né? Tem aqui um que estava ontem numa palestra comigo, lá atrás. O irmão meu de maçonaria. Eu sempre lamento quando eu vejo que tem cadeiras vazias, porque sempre há espaço para mais pessoas aprenderem uma coisa que é dar de graça. Isso é um troço que tem que agradecer ao Clube Militar, não é a mim, né? Nem a mim, nem a Marina, nem o Cristiano. O Clube Militar propicia isso de graça. Quantas instituições estão fazendo isso hoje em dia? Ainda pega um cafezinho. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer imensamente, pedir mais uma salva de palmas.